Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Design Systems 101. O objetivo do curso é para quem ainda não está à vontade com o tema de Design Systems, perceber hoje o que é um Design System, como é que o Design System normalmente é organizado, depois explicar um bocadinho o que são Design Tokens, que é um tema muito conhecido para quem usa Design Systems. Fazemos também alguma revisão de exemplos do mercado e depois um exercício prático. Primeiro passo, o que é ao certo um Design System? Nós podemos dizer que um Design System é um conjunto de orientações de design e de código funcionando como uma base de trabalho comum, sendo transversal a todos os produtos digitais da organização. Então, vamos por passos. Quando dizemos que é um conjunto de orientações de design e de código, aqui o que queremos dizer é que um Design System vai ser onde vamos definir regras de utilização de assets visuais que por sua vez vão impactar o design e que por sua vez vai ser refletido no código. Vamos imaginar, por exemplo, um botão. Esse mesmo botão foi pensado com uma certa cor, com uma certa tipografia, com um certo conteúdo, para ser utilizado de uma certa maneira ou de outra, conforme o contexto, e por sua vez, quando está finalizado no design, vai ser traduzido para um pedaço de código, que por sua vez também vai estar alocado a um repositório. E portanto, um Design System serve para isto mesmo, para darmos orientações de quando eu quiser, por exemplo, usar este botão, eu já não ter que pensar de que cor é que vai ser, qual vai ser a tipografia, de que tamanho é que pode ter ou não, e a nível de código. Eu já ter, enquanto developer, eu já ter o meu botão disponível. E de realçar que um Design System não é só para designers, portanto, um Design System é para toda a gente que esteja a criar produtos digitais, portanto, mesmo até um Product Owner, um Product Manager, um Back-end Developer, Full Stack Developer, arquiteto ou outra pessoa relevante no vosso projeto, pode ter acesso ao Design System para perceber melhor estas orientações visuais. Portanto, pensem sempre que um Design System não é só para designers e, se for, não está a ser bem feito. E, por isso, funciona como uma base de trabalho comum, porque vai ser a fonte de verdade de todo o vosso conteúdo e tudo o que vocês definirem. E, portanto, por ser a fonte de verdade, a base de trabalho para todos deve ser transversal a todos os produtos potenciais de utilizar este Design System. Ou seja, se eu estiver a criar um produto para desktop e outro para mobile e outro para tablet e que vá utilizar a mesma identidade visual ou o mesmo código, eu devo ter em conta este Design System e, portanto, vou buscar elementos todos que façam parte deste Design System, de forma a que a experiência mobile seja semelhante à da desktop ou do tablet, quando assim fizer sentido. Então, como é que normalmente um Design System está organizado? Existe muito esta estrutura atómica, atualmente, não é necessariamente um must-have ou algo que vejas em todos os Design Systems, mas é a estrutura mais comum, em que tens uma organização atómica. Portanto, começas de um elemento mais pequenino e, por sua vez, vais em várias camadas aumentando e cada nível está dependente do outro. Ou seja, num primeiro nível, nós vamos definir guias de estilo, Style Guides, em que aí nós definimos quais vão ser todas as nossas cores, qual vai ser a nossa tipografia, quais é que vão ser os nossos ícones, ou logótipos, ou ilustrações, ou outros elementos que vocês achem relevantes também definir. Como, por exemplo, qual vai ser todas as possibilidades dos arredondamentos dos vossos cantos, por exemplo, ou da grossura dos vossos contornos. Portanto, tudo o que seja mais elementar, nós vamos definir na guia de estilos. E depois vamos explorar como é que nós organizamos este guia de estilos quando estivermos a falar de Design Tokens, portanto não se preocupem, já vos explico melhor. Mas com esta guia de estilos, o que é que vai-me permitir? Vai-me permitir eu criar bibliotecas. Destas bibliotecas, como é que nós podemos organizar? Eu posso ter, no primeiro nível, que é o mais comum e must have, vou ter componentes e como componentes eu posso, por exemplo, ter como eu estava a falar há pouco do botão. Portanto, o botão, se a gente refletir, vai ter uma cor definida como background, vai ter uma tipografia definida para o meu conteúdo, vai ter ou não arredondamentos, uma grossura específica, sombras até. Portanto, daqui de estilos eu consegui criar um botão e de um botão eu também posso criar outras coisas. Portanto, eu também posso criar com a minha guia de estilos um input ou um accordion, outro elemento que vocês acham que é digno de chamar-se um componente. Com os componentes, eu posso fazer conjunto de componentes ao qual a gente também pode chamar de templates. Ou seja, eu posso ter um formulário, por exemplo, em que num formulário eu vou ter um input, eu vou ter um botão de confirmar, eu vou ter
um drop-down em que eu tenho várias opções de escolher o que é que eu preciso daquele formulário e um botão de confirmar, por exemplo. Ou ter um template de research em que eu tenho uma navegação que vem sempre em conjunto com outros botões ou com outras tabs ao lado. Portanto, aqui nos templates são um conjunto de vários componentes que, por sua vez, nós podemos ter estes templates para então construirmos layouts. Quando falamos de layouts, falamos, por exemplo, de uma página de login, de uma homepage, por exemplo, de uma página de carrinho, em que a gente saiba como é que a página de carrinho está quando está vazio, quando tem mais do que X elementos para proceder ao pagamento, quando existe algum erro da compra. Portanto, os layouts são muito já definidos numa fase em que temos um design system maturo e possível da gente criar layouts em que ninguém vá recriar de novo, porque uma página de login não é necessariamente prioritário e necessário estarmos sempre a reinventar ou redesenhar. Portanto, basta pegar no layout de uma homepage, de um login e fico com o meu login feito para o meu fluxo. E o que diferencia aqui muito entre uma biblioteca e ser um design system, que muita gente assume que por ter guias de estilo e biblioteca já tem um design system, é que a grande diferença é que um design system vai ter mais apoio técnico, portanto vamos ter mais documentação, quer seja do lado de design, quer seja do lado de código. Esta documentação pode aparecer de várias maneiras. Pode ser em documentação da descrição do componente do Figma, pode ser num repositório, num website, pode ser em plataformas que são dedicadas à documentação. E do lado do código a mesma coisa, pode haver várias ferramentas que vocês podem usar e cada vez mais há updates do Figma para que haja mais ligação entre o código e o design, precisamente para tentar dar resposta aqui à documentação técnica, por exemplo. Normalmente temos aqui o que nós chamamos definido de design tokens, e já vou explicar brevemente, e também temos princípios de design, ou seja, o que diferencia muito uma biblioteca de um design system é haver documentação técnica, mas também princípios de usabilidade desses mesmos elementos, desses mesmos assets, ou seja, entre todos na equipa ou no produto ou na empresa, ser claro porque é que usamos a navegação do lado esquerdo e não do lado direito, porque foi um princípio de usabilidade que foi definido nos princípios de design da empresa. E, portanto, em consequência, normalmente também temos definidos alguns processos. Processos esses de, imaginem que vocês querem fazer um componente novo e querem partilhar essa proposta com a equipa que gera o vosso design system, vocês podem fazer um processo de colaboração, por exemplo. Ou quando vocês encontram um bug ou querem pedir um componente novo, têm aí, por exemplo, um processo de requisito de um pedido. Portanto, a grande diferença é que um design system, ainda que seja muito virado hoje em dia, e é normal o erro de acharem que basta só ficarem por um guia de estilo e por uma biblioteca. A grande diferença é mesmo nos princípios de usabilidade e design, na documentação técnica e nos processos que vocês podem definir com a vossa equipa, que devem estar alinhados com o propósito do vosso trabalho, seja ele alinhados com a estratégia da empresa ou alinhados com a necessidade do vosso cliente se estiverem numa agência. Portanto, tentem sempre ver esta grande diferença entre bibliotecas e design system. Como eu já referenciei aqui algumas vezes, o que é isto ao certo de design tokens? Um design token, basicamente, é uma informação associada a um nome, de forma a ligar o código com o design. O que quer isto dizer? Existem várias informações técnicas de códigos de cor, de informação de pixels, de fontes que nós utilizamos, mas que normalmente perde-se no processo de trabalho e de criação, caso a gente não saiba de cor o valor técnico de uma cor, por exemplo, ou sabermos ao certo quantos pixels foi utilizado numa situação ou noutra de espaçamento, por exemplo. Um design token veio para simplificar esse tipo de documentação, ou seja, eu em vez de dar-vos um valor técnico de uma cor, por exemplo branco, que é cardinal FFFFF, eu digo color white, por exemplo. Portanto, no fundo, é tentarmos documentar e tentarmos mapear tudo o que nós vamos associar a um valor, a uma informação, a um nome, de forma a humanizar esta informação. Como é que normalmente a gente pode organizar então estes design tokens? Temos aqui, por exemplo, este exemplo do valor de uma cor utilizada na identidade visual da escola, da The Starter, e temos, por exemplo, o valor técnico desta cor seria cardinal FFC 091. No dia a dia, como estão a ver, a margem de erro é brutal. Se um designer tiver que partilhar com outro designer ou com outro developer, qual será a cor a utilizar do laranja? Porque, eventualmente, no meio do processo,
eu vou só mudar aqui um bocadinho este laranja, ou vou só picar o laranja, ou coisas do género. E é muito fácil perdermos a consistência deste valor dentro das várias plataformas. Então, normalmente o que é que se faz? Nós criamos um design token e ao criarmos um design token, eu vou referir ao token e não ao valor técnico. Ou seja, neste caso, eu poderia utilizar o laranja 1. Como é que nós podemos organizar os design tokens e daí esta camada de nomes que nós temos aqui? Nós temos o valor técnico, ok? Normalmente, com estes valores técnicos, nós só usamos uma organização a este nível mais global ou primativa ou simplesmente a parte mais simples. Normalmente dá-se o nome de global. Okay. Neste nível de organização, nós só vamos mapear todos os valores possíveis que nós vamos utilizar na nossa marca. Ou seja, tudo o que seja cor possível de utilizar, seja mais claro, seja mais escuro, seja monocromático, seja o que for, nós vamos mapear aqui. Então é muito normal neste nível de organização, por exemplo, vocês verem várias famílias de, por exemplo, dentro do laranja, quando nós temos aqui laranja 1, o laranja ir até ao 9, ou até ao 15, ou até ao 20. E, portanto, há várias formas de mapear e fazer a nomenclatura. E a fórmula é um bocadinho o que vocês acharem melhor, mas algo que vocês percebam. Eu utilizei laranja 1, mas podemos utilizar laranja 2, laranja 3, laranja 4 e etc. Eu tenho aqui, por exemplo, um ficheiro Figma, em que eu posso-vos mostrar como é que eles organizaram este primeiro nível, em que, por exemplo, nós vamos ter aqui as Color Primitives. E, portanto, eles organizaram isto, por exemplo, a nível da marca, e, portanto, o brand vai do 100 ao 1000, o black, a mesma lógica, e, como podem ver, eles mapearam todos os tipos de tons conforme a cor, ou seja, do mais claro ao mais escuro. E isto é uma prática bastante comum. Portanto, neste nível, ao qual, por exemplo, o Figma, neste ficheiro, chamou de Primitives, é o nível global, normalmente. E depois deste nível global, o que é que normalmente temos? Nós temos um nível acima, que vai ser onde nós definimos um propósito. Ou seja, ainda que eu tenha usado este valor técnico, eu posso reutilizar este token e utilizar este token como o valor deste token. Ou seja, a cor primária vai ser igual ao laranja 1. Dentro do nível do propósito, como vocês estão a imaginar o potencial, eu defino várias coleções, tendo em conta o propósito que eu quero dar aos tokens globais. Aqui, por exemplo, o Figma, entretanto, fez várias bibliotecas de sugestões, como, por exemplo, temos uma biblioteca a definir como é que são os backgrounds. Ou seja, nós vamos ter o background default, por exemplo, em que eles utilizaram o white mill. Isto é o valor do token global. Por exemplo, aqui, um background neutral vai ser, por exemplo, aqui o default, slate. Portanto, a magia dos tokens é que vão ser sempre, a nível atómico, estar sempre interligados uns com os outros como se fossem bonecas russas. Portanto, um baseia-se, por sua vez, baseia-se no outro. E, portanto, isto pode ou não dar a que vocês definam um design token mais ao nível do componente. Normalmente, ficamos só pelo nível do propósito, do purpose token, mas para design systems mais complexos ou para quem queira ser mais específico, há quem defina para cada componente. A meu ver, a melhor prática será ficar pelo purpose, mas isto é importante vocês adequarem conforme a vossa realidade e as vossas necessidades. Então, por exemplo, caso eu fizesse mais ao nível do component token, eu dizia que este, por exemplo, seria o fundo do botão, portanto, botão fundo. Em inglês é mais fácil, portanto, ficaria button background. E, como podem ver, nós podemos fazer vários tipos de tokens. Nota que uma Figma Variable não é um design token, mas uma Figma Variable pode guardar-vos o valor de um design token. Porque, como nós estávamos a falar, um design token é meramente a ligação de uma informação de uma escolha de design que seja reutilizável depois para o código. Portanto, um design token é só a representação, por exemplo, deste grain of sens, não é uma Figma Variable, mas a Figma Variable pode, por sua vez, guardar design tokens. Já revimos um bocadinho tecnicamente o que é um design system, como é que ele pode ser organizado, algumas especificações técnicas, mas temos que pensar quais são as vantagens de ter um design system, porque, eventualmente, é capaz de vos aparecer a questão no vosso ambiente de trabalho ou alguém que queira trabalhar convosco, mas não sabe muito bem o propósito, quais são as vantagens quando a gente tem um design system. Tendo em conta que um design system vai resolver muitos problemas de
perceber porque é que usamos certas coisas no ecrã de uma maneira e não de outra, como por exemplo um componente que por sua vez vai ser utilizado por um template, então não temos que questionar, por exemplo, qual será o padrão de usabilidade de uma search, por exemplo. Isto vai permitir a que os designers ganhem mais tempo em focar-se em problemas de UX do produto, porque muitas das vezes perde-se muito tempo a criar a parte visual, a parte de UI, de interface, simplesmente porque tecnicamente ou não tínhamos bibliotecas, ou porque não tínhamos regras de como utilizar os componentes, ou porque não tínhamos guias de estilos. E um design system com essas regras e com esses assets vai permitir a que o designer esteja muito mais disponível a pensar na experiência dos produtos e a apoiar o negócio em novas estratégias e em novas funcionalidades para o produto, em vez de perder tempo se calhar a fazer trabalho repetitivo ou algo que deveria ser igual para todos e questões mais técnicas de UI. Também é uma boa ferramenta para fazer onboarding a novos designers, ou seja, com a apresentação do Design System, vocês estão a introduzir toda a parte visual, comportamentos que vocês queiram aplicar na vossa identidade. Também estão a fazer a apresentação de princípios de usabilidade da empresa e, portanto, vai estar alinhado um bocadinho com o mindset de design da empresa e é uma forma visual e atrativa dos designers conseguirem sentirem-se mais integrados na vossa empresa. É para designers, mas também lá está, como eu já referi anteriormente, é para developers e para vários elementos da equipa. Mas, como natural, vai ser mais focado em designers e em developers, ainda que haja também outro potencial noutros profilings, mas focar aqui que isto vai ser um apoio gigante também para developers, em que não têm que questionar especificações técnicas ou apontamentos visuais, porque eventualmente isso já vai estar definido. E, sobretudo, é muito útil para ser fonte de verdade para a organização. Ou seja, quando existe um design system implementado, é natural, se calhar, o cliente ser impactado com 5 botões diferentes, quando não há necessidade para isso, ou com padrões de usabilidade completamente diferentes, em que tem que estar sempre a reaprender como fazer pesquisa e coisas desse género. E um design system acaba por ser muito útil para criar essa fonte de verdade e como ponto de referência para a organização e, por sua vez, para as equipas e para os produtos que utilizam. Então, outra pergunta que aparece bastante e que é muito válida é como saber se eu preciso de um design system? Porque muita gente, como eu já tinha explicado, acaba por só ter uma biblioteca ou até só um guia de estilos e acha que é suficiente, quando na verdade os problemas continuam. Ou seja, há este investimento inicial, mas depois acabam por perceber que é preciso algo mais. Ou até há ainda designers ou empresas que ainda não fizeram investimento, ou até mostrar que precisam de um. O que eu aconselho é vocês analisarem a consistência e como é que vocês podem fazer isto. Vocês podem, por exemplo, fazer auditorias aos vossos produtos e ecrãs e, portanto, mapear como é que é, por exemplo, um componente dentro dos vários produtos ou como é que é um produto e mapear os vários componentes que esse produto está a utilizar e chegarem a conclusões, por exemplo, dentro dos meus 10 produtos nós temos 5 tipos de botões diferentes quando na verdade só precisávamos ter um ou dois, conforme a necessidade que nós temos. Este tipo de conclusões são muito fortes, principalmente para explicar aos outros e, portanto, mapearem como é que vocês estão em cada produto dentro da empresa, acaba por ajudar muito vocês contabilizarem e perceber o trabalho que vocês vão ter para implementar um e, por sua vez, tentar mostrar isso a outros que não convivam com os vossos produtos todos os dias. E, portanto, considerarem que há vários temas ou plataformas neste trabalho de mapear. Ou seja, considerem também que podem ter resoluções para desktop, ou para mobile, ou para tablet, e mesmo não contando só com as resoluções, terem vários tipos de tecnologias. Portanto, podemos ter um produto desktop, ou ter um produto nativo em mobile, ou, por exemplo, um produto que é web-based, que dá para desktop e mobile, ter ainda coisas para tablet, porque certos negócios, por exemplo, um estafeta de uma entrega de encomendas, pode fazer sentido fazer uma resolução para tablet, porque anda com o tablet no dia-a-dia a pedir uma assinatura, por exemplo. Portanto, tenham em conta todas as vossas realidades e, portanto, todo o tipo de plataformas que vocês veem que potencialmente vão usar os produtos que irão usar o vosso design system e considerem os vários temas do negócio ou até visuais, ou seja,
se vão ter light and dark mode, se vão ter temáticas conforme o negócio e, portanto, isto vai-vos ajudar bastante também a mapear o que é que o Design System vos poderia poupar a nível de tempo e de produção de código. Tenham em conta também as necessidades da empresa, ou seja, se a vossa empresa, por exemplo, está a investir em ter uma maior cultura de design ou está a contratar mais designers, um Design System pode ser uma peça fundamental para atingir esse tipo de objetivos, sendo um aliado nessa consistência, por exemplo. E partilhar com os stakeholders, ou seja, todas as pessoas que contribuem para o vosso dia-a-dia de construir as experiências que vocês estão a definir ou os produtos que vocês estão focados, devem também partilhar com eles a necessidade de ter um design system e a importância para que vocês tenham aliados nessa mesma advocação de quando precisarem de um design system. Outra pergunta também muito válida e muito frequente é como é que nós começamos a fazer um design system? Por onde começar? Então, tendo em conta os passos que nós estávamos a falar há pouco, podem pegar nesse mapeamento que vocês utilizaram para justificar o porquê do vosso design system e caso não tenham feito, portanto, começarem a mapear. Vocês podem mapear ou por tipo de componente, ou por tipo de ecrã, ou por produto. Depois vocês escolhem qual é o mapeamento que faz mais sentido e dividir e classificar e categorizar esse mesmo mapeamento para que vocês consigam identificar oportunidades, como o exemplo que eu estava a dar. Por exemplo, em 10 produtos, vocês veem que há 5 botões, quando na verdade vocês podem reduzir para 1 ou 2, ok? Portanto, é neste tipo de statements e de conclusões que vocês vão conseguir identificar oportunidades de justificar o porquê de ter um design system de género. Ok, nós conseguimos reduzir todos estes elementos que não estão consistentes para 1 ou 2 ou 3, ou conforme vocês precisarem. Outra pergunta também bastante frequente que é, ok, nós já começamos, mas como é que nós conseguimos manter um design system? E, no fundo, terão que eventualmente criar guias de estilo quando estão em falta, porque nem sempre a gente consegue mapear tudo ao início, porque é um processo. Ou seja, tentem não ser ambiciosos e querer fazer tudo de uma vez. Considerem ao máximo todos os casos que vocês conheçam até à data, mas sejam humildes em perceber que isto é sempre um trabalho em progresso. Portanto, ainda que seja fundamental vocês criarem guias de estilo o mais consistentes possíveis, mais vale começarem de forma simples e depois irem crescendo do que complexificarem e depois quererem retirar e apagar, porque depois quando já criaram dependências desses mesmos assets, é muito mais difícil retirá-los. Portanto, start small, comecem de forma pequenina e depois vão crescendo. E portanto aqui, manter ou criar vai depender um bocadinho dessas revisões. Normalmente, um design system pode sofrer releases grandes. Portanto, há quem faça uma grande release e depois, quando assim se justifica de uma revisão grande dos elementos, faz uma release maior. Portanto, é uma coisa natural. Ainda que vos aconselho mapear o máximo ao início, tenham a consciência que isto vai ser sempre um trabalho em progresso e na mesma lógica vão ter com componentes, ou seja, vocês têm que criar os componentes mais finais que vocês conheçam das situações que vocês já tenham, mas terem atenção que é sempre um trabalho em progresso e que mais tarde vocês vão poder otimizar ou modificar. Uma coisa que eu aconselho bastante quando estamos a manter um design system é criarem elementos, portanto, seja uma guia de estilo ou um componente, que seja baseado em pedidos ou em situações que já existam dos vossos designers e não criarem componentes ou guia de estilos só porque sim. Ou seja, vamos imaginar que vocês criam 30 componentes, mas na verdade os vossos designers só utilizam 10 e têm falta de 5 que vocês não consideraram. Tentem sempre criar componentes que sejam úteis para as equipas e não criem componentes só porque veem uma empresa grande a criá-los. Portanto, sejam realistas no vosso backlog. E com isto, definir processos, ou seja, o que eu estava a dizer de quando vocês criam coisas realistas, eventualmente vocês cada vez mais, quando criarem dependências, ou seja, vocês vão começar a ficar dependentes dos vossos assets, têm que definir processos de como é que as pessoas vos devem pedir mais coisas, como é que vocês dão resposta a esses pedidos, como é que vocês podem receber sugestões das pessoas. E, portanto, aqui a definição de processos ajuda muito na manutenção do design system, porque não vão tratar de 1 ou 2 ou 3 ou 4 pedidos. Vocês vão tentar padronizar um processo que não seja intimidante ou difícil ao ponto da pessoa não respeitá-lo, mas que vocês consigam salvaguardar e consigam dar resposta
seja um acerto de um bug, seja um componente novo, ou seja alguém que quer colaborar e mandar-vos uma proposta. Para vermos alguns exemplos na prática, eu vou-vos mostrar agora 3 exemplos de design systems muito conhecidos no mercado e tenham a atenção que estes design systems foram feitos conforme as necessidades dessas mesmas empresas. Ou seja, tentem sempre fazer pesquisa e considerar que os design systems que são conhecidos são consistentes e têm as suas mais-valias, mas tentem não achar que têm que copiá-los ou que caso o vosso design system não tenha algo a mais ou a menos que estes exemplos, não significa que sejam mais ou menos capazes de dar resposta às vossas realidades. Portanto, o vosso design system tem que adequar-se a vocês, às vossas necessidades e à vossa empresa e aos vossos produtos, porque é para isso que eles estão a ser criados. E aqui vamos ver alguns exemplos. Temos então aqui um primeiro exemplo, que é o Design System da Pinterest, que chama-se Gestalt. Eles têm uma boa abordagem da homepage, em que basicamente nós temos uma primeira secção de Get Started, como começar, e tem uma boa prática de ter um link fácil para um onboarding mais dedicado para o designer e outro mais dedicado ao developer. E depois como é que nós podemos contribuir para o Design System da Gestalt. Isto é uma prática muito comum quando nós estamos em homepages de design systems mais conhecidos, em que nós temos atalhos na homepage para facilitar a navegação dos nossos usuários do design system e que sejam os mais frequentes. Tentem não criar navegações na organização e estrutura caso vocês tenham um site próprio do vosso design system só porque sim. O design system é suposto dar resposta de forma a que os vossos utilizadores venham aqui ser mais eficientes na produção de assets e de coisas para os produtos em que estão a trabalhar e, portanto, não devem perder muito tempo ou a experiência de estar à procura de alguma coisa no design system não deve ser intimidante, nem frustrante, nem difícil ao ponto de dependerem das pessoas que geram design system para conseguirem navegar. Portanto, aqui pode ser uma boa prática de focar um onboarding mais dedicado a um designer e um onboarding mais dedicado a um developer, por exemplo. E depois também tem aqui como é que vocês podem construir componentes, depois também saber como é que são as foundations, que é um bocadinho ao nível da guia de estilos que nós estávamos a falar há pouco, e depois também o que é que eles têm planeado nos próximos passos do design system. Isto também é uma prática comum quando é um design system que depende de várias pessoas que vão utilizar e que consegue avisar os utilizadores do que é que vai ser lançado e quando. Porque quando vocês criam pessoas que estão dependentes do vosso design system, é natural que vão perguntar: vou precisar deste componente, quando é que ele vai estar disponível, quando é que eu posso considerar na produção do meu produto. Portanto, é fundamental, sempre que possível, vocês terem um roadmap que possam partilhar com os vossos utilizadores. E depois aqui nas foundations, e vai ser o que normalmente nós encontramos neste nível. Foundations é uma nomenclatura muito comum, em que nós vamos ter todas as partes mais atómicas, por exemplo, a cor, ou por exemplo, sombras, ou aqui, por exemplo, um bocadinho de documentação dos design tokens. Portanto, é uma organização em que mostram quais são os fundamentos para vocês conseguirem trabalhar. Quando um design system é mais maturo, também já conseguimos ver algumas regras de UX Writing, portanto, como vocês devem comunicar certas mensagens de erro, de sucesso, de recomendação, e normalmente é mais frequente em design systems mais conhecidos ou que tenham um público-alvo muito grande. Aqui, por exemplo, poderão ver uma organização comum de componentes, ou seja, tem aqui uma preview gráfica de como é que será o componente por dentro e vocês podem selecionar qual é que vocês precisam. Por exemplo, aqui o caso do botão. E quando a gente visita o botão, nós vamos conseguir ter aqui uma preview de como é que está este botão, se ele é responsivo, se já está pronto no Figma para utilizar. E depois temos aqui as propriedades mais code-friendly, mas que ainda muito recomendado, das propriedades técnicas que este componente pode ter quando o developer está a desenvolver. E depois aqui alguns when to use ou when not to use, que também é algo muito frequente na documentação de um componente, quando é que devemos usar e quando não devemos usar. Por exemplo, quando nós estamos a confundir a utilização de um botão com um link, é algo bastante comum. E normalmente também vem acompanhado com esta representação gráfica, portanto, façam, por exemplo, alinhar o full text do button e por exemplo, não fazerem truncates do texto do botão. Portanto, não comprimir este botão, o texto do botão. E depois também questões de acessibilidade. Neste caso, a Pinterest
desenvolve bastante este tema, portanto é normal que tenha aqui já alguns apontamentos de acessibilidade. E depois também, por exemplo, as variantes deste mesmo componente, ou seja, quais são os tipos de tamanhos, os tipos de comprimento, as cores que pode vir a ter e quando usar cada cor, e como é que a cor se comporta em backgrounds, principalmente no Pinterest, como devem calcular, vai haver muito esta questão. Os ícones e os estados, ou seja, quando é que está desativo, quando é que foi pressionado, quando é que é default, e também aqui algumas práticas de writing, ou seja, como é que nós devemos usar o texto dentro do botão. Isto é uma documentação extensa e tendo em conta que isto é um design system maturo e bastante conhecido, portanto, para quem está a começar, não se sinta intimidado e não conte que vá ter isto numa primeira release ou numa segunda. Portanto, estas coisas levam tempo e é sempre um work in progress. Um segundo exemplo que eu vos trago hoje é o Design System da IBM, que é open source e também é um design system que é conhecido desde o início do tema que surgiu no mercado e tem ainda, por exemplo, ficheiros de sketch. Se bem que ainda que o mercado funcione todo para Figma, também devo-vos recomendar que façam os vossos assets tendo em conta as ferramentas que vocês têm disponível nas vossas realidades. Depois aqui existe muito do lado da IBM o porquê, o que é o Carbon, portanto é muito comum quando o Design System é conhecido e mais maturo de nomeá-lo, ou seja, considerar um Design System um produto para outros produtos e ajuda muito quando a gente dá um nome, ajuda também na advocação do género, eu em vez de dizer que estou a usar o Design System da IBM, eu estou a dizer que estou a usar o Carbon e acaba por humanizar um bocadinho o propósito. E então aqui existe muita documentação de o que é o Carbon, de onde é que ele veio, portanto isto também são sempre nice to haves de quando vocês já estão mais maturos, em que vocês conseguem criar aqui documentação de forma a fazer a advocation e ter aqui princípios de design, ok? Por exemplo, que o Carbon is open, is inclusive, is modular and flexible, portanto, quase que criar aqui princípios de design e que, por sua vez, conseguem evangelizar isto melhor. E depois aqui, dizer quem é que usa o Carbon, por exemplo aqui, como eu estava-vos a explicar, normalmente é design e developers, mas também pode ser para marketeers, para product managers, para sales ou para suporte. Portanto, eles aqui acabaram por explicar um bocadinho para quem pode utilizar e, por exemplo, deixar aqui atalhos para conforme cada public target. E depois aqui também um bocadinho o ecossistema que envolve este design system, portanto, um bocadinho os pontos em que isto vai tocar, qual é a experiência da IBM, coisas desse género, portanto, envolve-nos um bocadinho do propósito e a gente acaba por ter mais empatia porque existe esta explicação de estratégia. Também aqui parceiros, portanto, lá está, isto vai depender um bocadinho da relação e para quem é que é o vosso design system. E depois também é muito comum termos uma página de releases, ou seja, uma página em que a gente documenta o que é que nós fizemos numa release, quando fizemos um lançamento no Figma ou no código, e depois nomeamos conforme o quão grande é a versão, será espelhado no número dessa mesma. Portanto, normalmente temos 3 números. Quando são coisas muito pequeninas, são impactadas neste último nível. Quando são coisas ligeiramente maiores, será neste. E quando é um redesign muito grande, será neste primeiro nível de release. E aqui eles mostram um bocadinho algumas novidades ou artigos que estão a fazer, porque tendo em conta que é uma equipa bastante grande, acaba por ter esta necessidade de terem um blog. Também pode ser algo que vocês possam pensar na vossa advocação do design system, se vale a pena terem uma espécie de newsletter ou um ponto de comunicação com os vossos designers uma vez por semana, manterem-se em contacto com eles ou até uma vez por mês, depois vocês veem o que é que faz sentido. Como é natural, temos para development e design um get started, é muito comum, como também vimos ali no Pinterest, e depois também acesso a como eu posso utilizar os assets do Figma e que bibliotecas eu devo ou não
ativar. A mesma coisa depois também na lógica do developer. Portanto, eu vou ter aqui os primeiros passos de setup de um developer e que frameworks é que nós utilizamos no Design System. E depois também posso ter aqui a documentação de como é que eu devo contribuir, como é que eu devo mandar a minha contribuição. E depois aqui então temos a parte de Elements, que normalmente temos Foundations, ok? Aqui eles, por exemplo, chamaram Elements. Portanto, neste tipo de nomenclatura, usem uma nomenclatura que faça sentido para a vossa realidade, não tem que lá está copiar o que os grandes fazem. Aqui, por exemplo, a IBM, em vez de chamar Foundations, chamou de Elements. E aqui, por exemplo, podemos ver toda a documentação de cor e como utilizar a cor. Portanto, tudo o que vocês acham que é relevante devem documentar. Aqui, por exemplo, temos alguma documentação de tokens, em que explicamos porque é que estamos a utilizar, por exemplo, a nível global, o token e o que é que e porque é que utilizamos e quais são os valores técnicos. Temos aqui, por exemplo, theme, seja um dark and light mode, por exemplo, e também temos aqui coisas sobre a tipografia. Temos as fontes e como utilizarmos e coisas desse género. Quando um design system é mais maturo, temos então também as tais documentações de padrões de usabilidade. Ou seja, por exemplo, eu quando tenho um formulário, eu tenho sempre, por exemplo, 2 botões de cancel ou save no final desse mesmo formulário. Ainda que não pareça, são estas regras de padrões de usabilidade que dá consistência em vários aspectos e, portanto, é nisto que muitas vezes faz a diferença. Por exemplo, uma anatomia de um empty state, em que nós vamos ter a ilustração, um título, uma explicação, um botão com uma ação ou um text link como apoio a este mesmo state. Portanto, poder padronizar isto e garantir que todo o empty state é desta forma é um potencial gigante de consistência. O terceiro e último exemplo que eu vos trago hoje é o Material Design, o open source da Google, e é utilizado, portanto, para sistema Android. Bastante apelativo e um dos objetivos é garantir que há acessibilidade para uma marca conseguir utilizar o Material Design, ainda que com componentes Android consiga ter uma identidade visual mais próxima da sua empresa. E como é que eles organizaram a homepage? Tem notícias e lançamentos, é natural, dimensão do potencial target, portanto, mesmo quando vocês estão a fazer a vossa homepage ou a vossa arquitetura de informação, o que é mais relevante para os usuários, como é que devem dar a navegação. Temos alguns updates de destaque e alguns de resources. Como é que então eles dão aqui esta navegação? Temos um Get Started, de como começar, em que explicam um bocadinho o que é o material e eu posso visitar um bocadinho mais, em que tenho aqui as foundations e das foundations eu posso ver sobre acessibilidade, sobre UX Writing, portanto Content Design. Eu posso ver como é que eu posso customizar ele para com a minha brand, como eu vos estava a dizer, por exemplo, e então podem aplicar a identidade visual neste design system. E isto para vos mostrar que dentro da vossa realidade todo o potencial técnico é possível, tem que simplesmente estar alinhados da estratégia. Ou seja, vocês podem criar vários tipos de componentes e templates e depois tendo em conta as marcas ou as plataformas que vocês têm, vocês veem se há necessidade de ser um multi-brand design system ou um multi-platform design system, e é muito importante vocês perceberem onde, naquele mapeamento que nós estávamos a ver, onde é que vocês vão ter recursos, onde é que vão estar os vossos assets do design system e com que propósito, para vocês criarem este tipo de iniciativas. Ou seja, como é natural, a Android faz componentes para marcas que tenham uma aplicação Android, mas não significa que queira impedi-los de ter alguma identidade visual nos componentes. Portanto, aqui eles criaram os assets tendo em conta essas necessidades. Portanto, pensem sempre e percebam a importância de perceberem o propósito que querem dar às coisas e como é que querem arrumar na vossa realidade. Aqui, por exemplo, também tem isto, como é óbvio, é muito mais avançado, mas como inspiração. Tem, por exemplo, um plugin em que dá para aplicar o Material Design e fazem um tema tendo em conta as cores que vocês escolhem da vossa marca, por exemplo. E temos aqui também algumas coisas de Design Tokens, em que eles explicam um bocadinho como é que eles têm
o que é um design token, como é que ele foi organizado e em que situações é que ele é aplicado. E depois temos aqui, por exemplo, ou seja, aqui a Google Material decidiu que para eles Foundation seria mais coisas que não ainda elementos, e depois aqui temos os styles. Portanto, de novo, mostrar que cada organização é possível e faz sentido para cada realidade. Aqui nos styles temos por exemplo, as cores, as sombras, valores de motion, os ícones e tipografia. Por exemplo, se formos aqui às cores, podemos ver aqui o propósito das cores, por exemplo, o esquema das cores, e depois aqui também da sombra, por exemplo, em que eles mostram os vários tipos de sombra e como utilizar. Portanto, estão a ver que existe aqui bastante trabalho de documentação, e pensem que toda a documentação que vocês criam têm que pensar se é útil ou não, porque criar documentação só porque sim, normalmente cria frustração para quem a cria ou para quem a vai consultar. Portanto, como é normal, o material design para a empresa e para o propósito que tem, tenta ter esta documentação toda, mas como podem ver também é uma documentação bastante apelativa, muito visual, fácil de navegar, com links prontos a clicar, caso não consiga absorver toda a informação. Portanto, tentem sempre criar coisas muito apelativas e muito dummy-proof, de forma a que os vossos utilizadores estejam incentivados a utilizar a vossa documentação. Aqui, por exemplo, temos uma homepage de componentes em que temos organizado por ordem alfabética de um lado, mas também na homepage dos componentes podemos organizar os componentes por propósito. Portanto, aqui temos as actions e, portanto, eles acharam que estes seriam os componentes relacionados a ações. Temos componentes mais ligados a comunicação, outros mais de conteúdo e outros de mais de navegação ou seleção. Uma espécie de lógica que eles colocaram nesta organização, mas não é de todo impeditiva de terem também por ordem alfabética, por exemplo, em que aqui temos todos os propósitos e o porquê de utilizar certas coisas. Em suma, um design system serve como fonte de verdade para várias equipas, produtos e até empresas, depende do tamanho do design system que vocês possam vir a criar ou gerir, e tenham em conta que um design system deve adequar às necessidades do vosso dia-a-dia e não fiquem dependentes de tentar copiar algo que vocês viram na internet, porque o importante e o propósito do design system é que seja fonte de verdade para as vossas equipas, mas que consiga também disponibilizar assets que, por sua vez, permita as equipas serem mais eficientes e, por isso, mais consistentes, sem terem esse esforço extra de, em vez de terem que falar entre elas, confiarem numa fonte que seja igual para todos e que consigam todos contribuir para uma maior consistência dentro da empresa, que por sua vez vai contribuir para uma melhor experiência de usabilidade dos produtos.